repreendo o povo de Deus para a paz do Senhor. Amém. Deus dá início ao nosso culto. Deus levantar esse clamor, essa oração, que o Senhor possa estar no nosso meio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, graças nós te damos, Pai, por estarmos presentes aqui nesta noite. Por estarmos, meu Pai, aqui, meu Pai, para buscar a Tua face e a Tua presença. Então, neste momento, Senhor, nós pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai querido, que porventura viemos a cometer durante o dia de hoje, ó Pai Celestial. Que as poderosas mãos do Senhor, meu Pai, possam estar estendidas sobre a nossa vida nesta noite, para perdoar, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, todo ato falho, Senhor da glória, tudo que nós cometemos, meu Pai, que não é do seu agrado, Senhor. Nesta noite, meu Pai, nós nos ajoelhamos, nós rasgamos, meu Pai, o nosso peito e o nosso coração diante de Ti, para clamar ao Senhor nosso Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Pai Celestial, grande é o Senhor, que as Tuas mãos poderosas, meu Pai, tocam as pessoas nesta noite. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, do alto dos céus, possa ouvir este clamor, a nossa súplica, ó Pai Celestial. Tu és o nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza, o Senhor que é um Deus de misericórdia, é misericordioso, ó Pai Celestial. O Senhor, meu Pai, que olha para as nossas falhas, para os nossos pecados e concede, meu Pai, o perdão. Senhor Deus Todo-Poderoso e Senhor, nesta noite, meu Pai, eu te apresento cada pessoa que está presente aqui nesta noite, cada pessoa que já tirou do seu tempo, meu Pai, e se dispôs a chegar nessa casa de oração, templo de adoração do Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, nesta noite, Senhor, eu clamo ao Teu santo nome, o Senhor que é Deus forte, o Senhor que quebra o arco, corta a lança, o Senhor que repele toda a casta de demônio, o Senhor, meu Pai querido, que tem todo o poder e virtude. Meu Pai, manifesta, Senhor, o Teu poder esta noite. Venha manifestar nesta noite, Pai querido, o Teu poder, a Tua glória. Pai querido, neste momento agora, Senhor, nós clamamos pelo Teu santo nome, que o Teu Santo Espírito, ó Pai Celestial, venha sobre a nossa vida agora. Possa tocar pessoas agora, Espírito Santo. Cada pessoa agora seja tocada de dentro para fora, arrancando tudo aquilo que não é nosso, lançando terra todo quadro de enfermidade, lançando toda a carga de demônio, todo espírito maligno e opressor, espíritos que andam ao nosso derredor, tentando armar armadilha para nos tragar. Nós te repreendemos agora, que o Deus Todo-Poderoso
Que o Senhor possa entrar, Senhor da glória, neste momento, meu Pai exato, dentro desta peleja, dentro desse deserto, meu Pai, que esta pessoa está passando. Meu Pai, eu não sei, meu Pai, como se encontram nesta noite, mas de uma coisa eu sei: a Tua presença está no nosso meio e há de operar na vida de cada um de nós. Glória! Senhor, meu Deus, meu Pai, começa a tocar agora do alto da cabeça à planta dos pés e vem repreendendo, ó Pai, todo espírito que anda ao derredor, todo espírito de confusão, todo espírito que age, Pai, dentro da mente, colocando palavras de demoníacas, colocando pensamentos demoníacos, tentando fazer, meu Pai, essa pessoa tropeçar. Nós repreendemos agora. E o que o Senhor Deus forte, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, possa operar na sua causa agora. Declara para o Senhor qual é o seu problema. Declara para Ele nessa noite qual é a sua dificuldade, qual é a sua limitação. Espírito Santo, começa a operar agora, quebrando as algemas, quebrando as amarras de Satanás, quebrando todo o quadro de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus agora, é no nome do Senhor, nós declaramos dentro desse lugar as bênçãos do Senhor, as mãos do Senhor operando nesse lugar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem em nossa direção, meu Pai, pois quero te apresentar, meu Pai, nas tuas mãos, pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, pessoas que por algum motivo, meu Pai, não vai poder, meu Pai, estar cultuando nesta noite, mas que o Senhor possa ir de encontro com cada um deles neste momento, que o Senhor possa alcançar cada pessoa, homem e mulher, nesta noite, e derramar o seu poder sobre a vida deles, e derramar, ó Pai, do teu Espírito sobre a vida
submisso a esse culto nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Os que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o amor, restitui o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Os planos que foram embora, sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe o azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Não poderá se comparar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos que clamar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe o azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Aleluia. Que o Senhor possa restituir tudo aquilo que foi tomado de nós, tudo aquilo que é nosso e por algum motivo nós perdemos. Que o Senhor possa restituir esta noite, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de que nós possamos nos tornar um homem, uma mulher segundo o coração. Glória a Deus. Aleluia. Ser segundo o coração de Deus é ser segundo aquilo que Deus determina. É fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. É você ser exatamente, Isaac, como Deus te criou para você ser. Isso é ser segundo o coração de Deus. É eu saber o que Deus espera de mim e eu me alinhar com aquilo que Deus espera. É eu entender, é eu saber aonde Deus me quer, em qual posição que Ele me quer, e eu me posicionar segundo as diretrizes do Senhor. Isso é ser segundo o coração de Deus. Então, se eu quero ser segundo o coração de Deus, o primeiro passo é primeiro saber o que Deus quer de mim. Não tem como, meu irmão Júlio, eu ser segundo o coração de Deus se eu não sei aquilo que Deus quer de mim. Eu não posso ir lá e acessar o coração de Deus, mas Deus pode revelar aquilo que pensa ao meu respeito através das nossas orações. Então, se eu quero saber o que está no coração de Deus, eu tenho que declarar ao Senhor em oração, para que Ele possa revelar aquilo que Ele espera de mim. Quando nós queremos falar com o Senhor, a gente nos ajoelhamos e declaramos para o Senhor os nossos louvores, as nossas petições, os nossos dizeres. Mas e quando Deus quer falar conosco? E quando nós queremos ouvir a Deus falar, aí abra-se a Bíblia, porque através da palavra de Deus, Ele te dá uma direção. Através da palavra do Senhor, Ele também pode te revelar em qual posicionamento Ele te quer. Ele pode te dizer a forma que você deve caminhar, a forma que você deve se portar, quem dá as diretrizes.
Deus, uma mulher de Deus, senão o próprio Deus? E aonde é que está os requisitos? Dentro da palavra de Deus. Então, se eu cumprir aquilo que Deus está me determinando como requisito de um homem de Deus, como requisito de uma mulher de Deus, eu tenho que cumprir aquilo que está aqui. Talvez Deus te chamou para um chamado específico, e todo chamado tem requisitos específicos. Então, se Deus te chamou para um chamado, entenda isso, é porque primeiro está no coração dele. Mas quem alinha você com o chamado é você que se posiciona. Deus, ele te chama, ele te escolhe, ele anuncia o teu chamado, ele te dá os requisitos, ele até te ajuda o passo a passo, ele até te ajuda a se firmar, mas quem escolhe estar posicionado somos nós. Eu que escolho se eu irei me posicionar de acordo com aquilo que Deus quer ou não. E muitas das vezes, quando nós não estamos posicionados, Deus ele não quer perder. Então Deus ele vai tocando em alguns pontos até nós nos posicionarmos. Ou porventura, quando a gente não era cristão, Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, ele te capacitou, ele trouxe todos nós para estarmos no centro da sua vontade. Mas se eu não me alinhar, não tem como Deus cumprir na minha vida o teu propósito. Pastor, você está me dizendo que o homem pode limitar Deus? O homem não pode parar a obra de Deus. Mas se Deus te escolheu para uma missão, se Deus te escolheu para um propósito, se você não se alinhar ao propósito, Deus vai levantar outra pessoa no teu lugar. Mas o propósito de Deus, ele não para. Então, se nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, nós temos que estar na posição de Deus. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus ele cuida das outras áreas. Deus ele cuida da nossa vida, da nossa família, dos nossos fazeres. Por que Deus cuida? Porque muitas das vezes nós deixamos de fazer para nós, para fazer aquilo que é de Deus. Quando eu deixo de fazer para mim, Isaac, e eu faço primeiro para Deus, Deus ele se encarrega de fazer o meu. É uma obrigação de Deus fazer aquilo que é nosso? Não. Mas ele faz porque ele olha a sua força e a sua entrega para ele. Culto, quando a gente fala de culto, culto é uma entrega. Culto não é chegar aqui e louvar, não. É uma entrega. É entregar para ele aquilo que eu preparei. É eu entregar para ele aquilo que o meu coração está dizendo. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, e nós queremos que Deus, ele fala conosco, quem é que não quer ouvir a voz de Deus? Quem não quer ouvir Deus dizer para você, meu filho, não é por este caminho. Não aceite, não assine esse contrato, não vai por essa estrada. Quem é que não quer ouvir? Mas muitas das vezes, Deus também quer ouvir a nós. Mas pastor, Deus ele conhece, mas ele também quer ouvir aquilo que você tem a dizer. Oração não é somente petição, amados, é uma conversa, um relacionamento. É eu realmente conversar com Deus, é eu chamar o mestre para sentar comigo e eu passar para ele aquilo que está no meu coração, e se ele quiser se relacionar comigo, falar alguma coisa, é por conta dele. O que move essas coisas são através da fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, farão coisas maiores do que essas que Jesus fez. Através da fé. Então, se você tem fé, que você vai dobrar o seu joelho no seu lar e Deus vai falar contigo, Deus ele vai falar contigo. Você pode não ouvir a voz dele, mas você vai sentir ele te dando um direcionamento. E você vai sentir, até mesmo através do silêncio, Deus te dando a resposta. Você vai sentir, através de um simples cumprimento de outro alguém sobre você,
que ao nosso ver parece sem sentido, e depois quando você vai pensar, é uma resposta de Deus. Porque quando Deus fala, nem sempre a gente entende. Nem sempre quando Deus está falando, a gente entende que é Deus que está falando. Aí quando a gente vai entender, nós já perdemos a oportunidade daquilo que Deus queria falar com nós. E nós não entendemos. Amém? Vamos ouvir o irmão Roberto essa oportunidade. Quero cumprimentar a educação do Senhor para o Senhor Jesus. Amém. É muito maravilhoso podermos estar aqui. Que pena, né? Que muitos ainda não querem sentir esse gosto, né? Que nós temos de sentir a presença de Deus. A minha netinha hoje só justificando, ela não pôde vir porque ela pegou uma virose. Está uns 3 dias. Hoje ela está melhor, mas eu orei. O Senhor, na certeza, operou. Mas eu vou ler para a meditação da igreja aqui, é um capítulo de Mateus 18, que fala que tem uma história na minha vida, né? Onde eu estou hoje. Mateus 11. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas eu vou continuar ali que eu vou ler até o 30, tá? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra de Mateus 28, ela tem uma passagem muito gratificante na minha vida, porque quando eu tive uma enfermidade, a noite toda sentindo dor, e eu lembrei de um irmão que falou dessa palavra para mim, né? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas eu não lembrava o capítulo, mas lembrei da palavra. E comecei a clamar o nome santo do Senhor toda a noite toda. Senhor, eu não aguento de dor, só disse que alegria, tudo, e eu preciso do Senhor. O Senhor pode me curar, o Senhor pode me encaminhar os procedimentos. E assim sofri a noite toda de dor, mas isso. E nesse meio tempo, pela manhã, marcado para mim estar em Santana novamente, fui lá, fiz os procedimentos, fui encaminhado para o Rio de Fora. Nesse meio tempo, por volta, não me lembro, parece que de 4 e pouca da tarde, a doutora me atendeu e falou: você vai precisar ficar internado. A gente viu o que está causando esse problema. Nesse meio tempo, passou 10 minutos, eu falei: não, tem um médico aí que não ia aparecer aí, de repente esse médico apareceu, que trata desse problema, vai fazer uma avaliação de todos. Aí passei por avaliação desse médico, eu tinha ligado para casa, falei: vou ficar internado. Quando passei pela avaliação desse médico, que ia passar por uma ultrassom, aí até na hora que eu fui, falei: não, ó, Beato, você não precisa fazer essa ultrassom, mas como já está marcado, você vai. E nesse meio tempo, fui encaminhado, cheguei lá e falei: o cara que fazia lá o técnico, sei lá, não, o doutor falou que talvez nem precisava não, quando ele fez a ultrassom, eu falei: realmente. Quando voltei no médico, ele falou: você está de alta. Então, na mesma noite, na mesma hora que eu internei, volta de 5 horas da tarde, já tenho o documento. Quando foi 6 ou 5 e pouco da tarde, já estava de alta. Esse Deus, né, que
cuida de nós, quando a gente lembra da palavra e guarda a palavra, aqueles, né, hoje nós já temos que guardar a palavra todo dia, mas a gente temos que levar a palavra para alguém. Nós temos que pregar, né? Porque às vezes uma palavra parece que não fez efeito, mas para mim fez, porque eu lembrei. E quando a gente lembra da palavra de Deus, pode ter certeza que eu opero maravilha. E também o 29 diz: tomais vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Senhor diz que ele é manso e humilde. E se a gente confiar e entregar tudo na mão dele, ele vai tomar tudo aquilo que está nos fazendo bem e vai cuidar de nós. E depois o 30 diz: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus diz que ele não julga ninguém, ele simplesmente ele age de uma maneira que a gente vai suportar, não vai colocar um peso porque a gente fizemos algo errado. Simplesmente ele vai nos dar um jugo suave e nos dar um fardo levinho que a gente vai conseguir pagar. E assim eu estou aqui hoje pela honra, né, e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo parte desse ministério, dessa igreja evangelizadora Deus contigo, aprendendo cada dia mais, cada momento de oportunidade que a gente tem nos ensino bíblico, né, procurando não faltar os cultos e saber que do jeito que está aí no mundo, eu sei falar para minha família. Hoje mesmo convidei minha esposa, minha filha está lá, eu acho que não vieram, talvez, vamos dizer assim, vamos continuar orando. Talvez por falta de interação um pouco mais, porque o melhor momento, gente, eu sou todo errado, mas o melhor momento para mim, para nós, é estar aqui, glorificando o nome Santo Senhor. Porque em casa, a gente às vezes até ora, a gente lê um pouco a palavra, mas não é igual estar aqui, quando o pastor está ministrando a palavra, quando o presbítero está aqui ministrando a palavra, quando um de vocês está louvando e cantando, quando nós estamos aqui, a gente sente a presença de Deus. Esse ministério, a gente tem sentido a presença de Deus falando conosco. Que a gente possa ser ferramenta, né? Eu creio, como eu falei, grandes coisas estão acontecendo. Não está aqui contigo, não está aqui os irmãos todos hoje, porque alguns não puderam estar, mas os que estão firmes na fé. E que nós, da Igreja Brasileira Contigo, vamos permanecer firmes. E eu, sempre que eu posso, não sei, será que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós fazemos? Não estou falando de mim. Será que o Roberto está fazendo? Está dando uma caminhada no bairro, dando um abraço muito? Eu vou falar assim: não estou não. Então será eu? Talvez é preciso a gente fazer o íntimo, quando eu digo eu. Em vez de estar no sábado do domingo só arrumando bicicleta, tirar um tempo para o Senhor. O Senhor possa nos abençoar, usar poderosamente nosso pastor, nosso presbítero, nos usar, que eu possa ser uma ferramenta usada pelo poder de Deus para a gente conseguir aqueles que estão perdidos lá fora. Eu quero ser essa ferramenta, que o Senhor possa me usar. E também quero pedir ao pastor, pode ser agora ou depois, vou deixar para que a gente esteja orando principalmente pela Maria Cecília, pela família, né? Maria Cecília hoje, mas sempre tem alguma coisinha. Vou deixar essa responsabilidade na mão do pastor Roy, junto nós, pastor do trabalho, se for agora, se for depois, e a Maria, a nossa irmã querida, né, está aqui, mas por alguma razão, foi porque a Sofia não veio lá. A Maria está encontrando assim, um pouco de dificuldade pelos problemas familiares. Tá? Então, conto com a oração do pastor, dos presbíteros, dessa igreja, não só pela Maria, também por toda a minha família, assim como nós oramos. Eu quero agradecer essa rica oportunidade e que as palmas logo ao Senhor, que é digno de toda a honra e glória. Muito obrigado. Grande é o Senhor. Então vamos levantar esse clamor nesse exato momento. Não nos tardar o que podemos fazer agora. Como a igreja está de pé, vamos orar pela vida da nossa família. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai querido, eu clamo nessa noite, Pai querido, pela vida do meu marido Cecília, Deus poderoso, que não pode estar esta noite, meu Pai, por motivo, Deus poderoso. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vai lá de encontro e opera sobre ela
pouca posse é breve, pouca posse não julga essa oportunidade. Somente o versículo 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, ó Senhor. Amados, mais um Salmos do Salmista. E ele está declarando que a alma dele está abatida. Às vezes nós nos sentimos entristecidos, às vezes nós nos sentimos abatidos, mas quando a nossa alma está abatida é diferente. Tem um peso diferente. Quando a nossa alma lá no íntimo, ela se entristece. Você quer ver ela se entristecer lá no profundo? Quando nós estamos fora da vontade. Você começa a sentir uma dor, um vazio, um profundo dentro de você, e você às vezes não consegue explicar. Pode examinar que tem algo que Deus está requerendo. Quando lá no íntimo a sua alma gritar, quando lá no íntimo a sua alma ansiar, se entristecer e você não sabe porquê, é o Espírito Santo que está se entristecendo dentro dele. Ou o Espírito Santo trabalhando em você, no profundo. Porque às vezes nós nos sentimos entristecidos por coisas terrenas. Nós nos sentimos abatidos. Quantas vezes não vêm as guerras desse mundo, a gente se abate. Nós ficamos entristecidos, Isaac. Nós ficamos desanimados, querendo parar. Mas quando a dor, a aflição é lá na alma, lá no espírito, quando você diz que você não tem mais forças, aí o salmista diz: sinto dentro de mim a minha alma abatida, mas eu me lembrei de ti. Então, quando a tua alma se abater, quando o teu espírito se entristecer, lembra do Senhor. Ele é fiel para tocar lá no profundo. Se você tiver uma mente conturbada, você ao conversar com alguém, esse alguém pode te dar uma direção e te solucionar esse problema. Quando a sua mentalidade está corrompida, você pode conversar com alguém e ele te dá uma orientação e te colocar no rumo. Mas não há homem que possa tocar na alma. Não há homem que possa aconselhar o Espírito, senão Deus. Então, quando a nossa alma se entristecer dentro de nós, às vezes, até mesmo, não somente quando o Espírito se entristece, mas por passarmos dores tão intensas que a nossa alma acaba sentindo a dor também. Porque a dor ela foi profunda com uma intensidade a ponto de atingir a nossa alma. Às vezes nós nos entristecemos por coisas pequenas, coisas simples. Aí a nossa alma ela vem se abater. A nossa alma ela vem se entristecer. Mas espere. Deus está falando para a nossa alma esperar em Deus. Deus está dizendo: eu sei que as coisas estão difíceis, espera. Eu sei que a dor no deserto é constante, espera em Deus. Vamos voltar a Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor.
inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e ficarão no Senhor, e firmarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem. Esta mensagem que eu te dei agora, eu não preparei, foi algo que veio e algo que eu me lembrei agora. Esse Salmos 40, alguém citou ele para mim. Quando eu cheguei para ver o pastor Geraldo, assim que ele me viu, ele não disse nada, ele só começou a dizer: esperei com paciência. E começou a recitar esse salmo. E ali eu vi uma resposta de Deus para mim. Porque muitas das vezes nós ficamos aflitos, entristecidos com alguma coisa. E a gente quer ver o agir de Deus. A gente, quer colocar Deus contra a parede. O diálogo na minha casa é: estamos posicionados fazendo aquilo que Deus quer? Então nada pode dar errado na minha vida. Só que Deus, ele já diz que as adversidades desse mundo vêm tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas a gente parece que esquece todos esses versículos e a gente quer saber de Deus o porquê. A gente quer perguntar para Deus o porquê que eu estou passando por esse deserto. Nós queremos nos questionar o porquê que estamos passando por esse vendaval. E eu saí daqui do ciclo de oração questionando: não é possível. As coisas estão apertando e Deus espera no último momento para fazer enquanto a minha alma está aflita. Deus sabe que eu tenho que fazer algo e preciso de algo, mas Deus espera no último momento para fazer. Ele faz. Todos os meses ele faz, tá? Mas ele espera no último dia. Quando você acha que acabou o tempo, Deus chega. Deus se apresenta. Mas durante esse tempo a nossa alma fica aflita porque não confiou em quem? No Senhor. Se eu tenho medo, eu não tenho mais a confiança em Deus. Se eu tenho medo que vai faltar, eu não estou confiando no Deus que vai suprir. Eu não preparei isso daqui. Mas quando eu cheguei e vi aquele homem de Deus deitado, e ele recitando: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um laço de perdição e de alto de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aquilo vem como flecha para o meu coração. Homem que não está confiando no Senhor que vai prover. Homem que se deixa a alma se abater por coisas terrenas, sendo que Deus está falando: espera com paciência, que no momento certo eu vou prover. Espera com paciência, confia em mim, que eu vou me apresentar no cenário. É difícil confiar em Deus? Não. Mas quando o deserto está batendo na sua porta, parece difícil. Vou melhorar, parece impossível, porque eu não vejo as mãos de Deus operando. Eu olho para Deus e não consigo ver Deus se movimentando. Eu não consigo enxergar Deus, o agir de Deus. Mês passado eu pensei: como que Deus vai fazer? Da onde é que eu vou tirar? O mês está acabando, faltam-se, não lembro se a minha esposa falou, faltam 3, 4 dias, não sei, e nada. Como que eu vou fazer? Agora, como que Deus vai fazer? Não tem tempo nem para Deus fazer nada. A gente se esquece do Deus que a gente serve. Glória a Deus, aleluia. Nós somos falhos, irmãos. Não é porque eu sou pastor não que eu sigo tudo, não, eu sou falho. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus falou. Deus já te deu a promessa, Deus já falou que vai acontecer, aí a gente está com
disse minha esposa quase pulou. Tem que pedir perdão a Deus por ter falado isso. E eu creio, se Deus não guardar, como a Bíblia diz, se Deus não guardar a casa em vão, vigia sentinela. Eu sou um sentinela, não adianta eu guardar aquilo que Deus não guarda. Senhor, entreguei nas tuas mãos, guarda o Senhor. Porque se o Senhor não guardar, eu não tenho capacidade para guardar. Se o Senhor não operar, eu não tenho capacidade, Senhor, de operar desta forma. Tem coisas, amados, que é para Deus. Mas se é para mim fazer, Deus vai cobrar que eu faça. Mas tem coisas que é com Ele. E aquilo que é com Ele, não vamos nos intrometer. Deus já falou que está com Ele, amado, larga. Deixa com Ele. Deus falou, irmão Suzano, está comigo, larga, deixa com Ele. Ah, mas se Deus não fizer no tempo certo, no tempo exato que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Mas está demorando. Eu não vejo rodas para Deus fazer, mas Deus está dizendo, coloca a sua mente nas minhas mãos e fica posicionado na minha presença. Porque enquanto você está posicionado na minha presença, eu opero, eu curo, eu liberto, eu faço acontecer na sua vida. Essa mensagem possa ter ficado nos nossos corações, porque é algo que rasgou o meu coração, algo que rasgou o meu peito, que é esperar com paciência do nosso Senhor. Vamos ouvir o irmão Jefferson. Qual a voz, irmão Júlio? Nossa oportunidade. Irmão Júlio. Amém. Amém.
irmão Júlio com a sua oportunidade. Amém. Eu não preciso transformar pelas mãos para provar que o deserto tu estás cuidando de mim. Tu não me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de você.
no centro do Senhor. Isso é uma verdade. Quantas das vezes, tudo que a gente tem, a única força que a gente encontra é para adorar ao Senhor. Que essa força, essa intensidade nunca possa se apartar de nós, que é a nossa adoração. Vamos ouvir irmãos fizeram com essa oportunidade. Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou convidar a irmã Stephanie para louvar comigo. Perceber suas reações.
visitante, qualquer coisa está aí passando para frente. Salve, irmãos, passando por essa paz de Jesus Cristo. Amém. Eu estarei louvando a Senhor com louvor, se os irmãos souberem, peço que me ajude. Salvador,
Aleluia, Ele ressuscitou. Vamos passar para a palavra agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui dá, meu Pai querido, teu presbítero, o homem do Senhor, separado a Ti, Pai querido. O Senhor já é com ele, Senhor da glória, ele já é abençoado. Mas eu te peço, Pai, seja com ele, Pai querido. Da mesma forma que o Senhor é com todos nós. Pai querido, que o Senhor possa ungir, meu Pai, os nossos ouvidos, para ouvir, meu Pai, a Tua voz, meu Pai, através, meu Pai, desse instrumento, Pai querido. Então, esta noite, Senhor, fala com cada um de nós, Pai. Entregamos esse momento da palavra nas Tuas mãos, que o Senhor, meu Pai, possa ser o pregador, que o Senhor, meu Pai, possa usar o Teu servo como instrumento, Senhor. Fala, Senhor, através dele, meu Pai, porque os nossos ouvidos estão atentos para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pai. Abram as Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos começar no versículo 16. Segunda Reis, capítulo número 6, versículo 16. Diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha, nossa, uma passagem que eu estava lendo hoje cedo, e ela me impactou muito, porque fala de muito que já foi dito hoje aqui, pastor Greg. Primeira coisa é Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um jovem que caminhou com Elias. E quando Deus pegou Elias para si, o que Eliseu pediu? Eu quero a tua capa e porção dobrada da unção. E quando nós lemos o livro de Reis e começamos a ver a vida de Eliseu, ele fez vários prodígios, pastor. Ele fez coisas inimagináveis. Ele determinou situações que aos nossos olhos não cabem, mas aos olhos de homens de Deus, aos olhos de homens que têm a visão espiritual do Deus. O que faz essa passagem? Essa passagem se dá quando o exército sírio cerca Israel. E toda vez que o exército sírio queria atacar Israel, Eliseu chegava para o rei de Israel e falava: fuja para tal lugar, saia daí, não vá para cá, não faça isso. Por quê? Porque o exército sírio vai te dominar e vai te vencer. E o rei de Israel obedeceu. Ele obedeceu. Obedeceu a quem? A voz do homem. O rei sírio ficou perplexo, falou assim: aonde estão entre nós, pastor? Tudo que eu faço, o rei de Israel sabe antes. Como pode isso? Aí houve uma pessoa que disse para o rei sírio: não é rei de Israel, é Eliseu, homem de Deus. Ele que está falando tudo antes de acontecer para o seu rei. E ele está livrando o rei de Israel de todas as nossas investidas. Então vamos fazer o seguinte: onde está Eliseu? Eliseu está em Samaria. Vamos cercar Samaria com todo o nosso exército, com todo o nosso poder, e vamos fazer que Eliseu saia dali e nós iremos vencer essa guerra. E assim o rei Sírio fez. Só que quando chegou em Samaria, aconteceu isso. Esse servo chegou para Eliseu e perguntou: o que nós vamos fazer? Eliseu falou: vamos fazer nada. Mas como o exército está tão grande, está vindo
direção, ele vai nos destruir. Quem nos proteja. Glória a Deus, aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Pai Todo-Poderoso está nos protegendo. Mas o exército é muito grande. Aí o que Eliseu pede a Deus? Não pediu para você. Não pediu nada. Pediu assim a Deus. Deus, abre os olhos do rapaz e permita que ele veja. E assim Deus fez. Abriu os olhos daquele rapaz e mostrou para ele o exército de Deus, o exército dos céus, em toda a campina, em volta daquele exército sírio. E mostrou o poder daquele exército para aquele jovem rapaz. E ele, claro, ficou maravilhado. Só que o que aconteceu? O exército sírio não atacou, e o exército de Deus também não atacou. Mas o que aconteceu então com o povo de Samaria? O povo de Samaria ficou sitiado, ficou cercado. Mas por que isso, Rogério? Por que Deus já não destruiu aquele exército? E qual era o propósito? Quando o rei de Israel soube que o exército sírio estava cercando Samaria, ou estava cercando Judá, ele maldisse Eliseu. Maldisse José, como? Ele tinha livrado, Eliseu tinha livrado ele de todas as perseguições, tinham avisado de tudo, sim, mas caiu sobre aquele povo uma grande fome. E o que acontece com as pessoas quando estão com fome? Se desesperam. E quando elas se desesperam, qual é a primeira coisa que elas também fazem? Elas se esquecem de quem está com elas e de quem elas não estão. Nesse caso foi Eliseu. E no nosso caso, será que nós não esquecemos dele? O rei Israel chegou e falou com os seus servos: pegue Eliseu, façam o Eliseu parar com isso, porque o povo mais não aguenta essa fome. E mandou um servo falar com Eliseu. E esse servo chegou para Eliseu e disse tudo isso. O que Eliseu disse? Capítulo 7, versículo 1. Você sabe? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor: amanhã, que dia? Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo o braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eliseu já sabia o que ia acontecer, porque Deus tinha revelado a ele. E esse oficial veio a mando do rei e disse essas palavras. E Eliseu retrucou: amanhã, 1 medida de farinha e 2 de cevadas serão trocadas por uma peça de prata por todo o povo. E o oficial, o texto não diz, mas deve ter rido: como se estão sentando? Como se não chega nenhum comerciante? Como se não há nada no nosso segredo? Como nós vamos viver o dia de amanhã? Vocês estão percebendo alguma semelhança com qual já foi dito? A preocupação com o que comer, a preocupação com o dia de amanhã, a preocupação com o que vestir,
com como pagar, como resolver problemas. A preocupação que muitas das vezes nos impede de olhar para Deus e só olhar para o problema. Eliseu, nessa mensagem, ele nos repreende. Nós não devemos olhar para o problema, mas olhar para a solução dele. Quantas das vezes a gente coloca um problema muito maior? O nosso Deus é maior do que tudo. Glória, glória, aleluia. O nosso Deus vence qualquer barreira, qualquer exército, qualquer doença, qualquer luta, qualquer dor, qualquer situação. Ele vence tudo. Glória. Por que nós não olhamos para Deus e continuamos a olhar para o problema? Mas essa mensagem tem mais um detalhezinho. Aqui foi o seu. No mesmo capítulo 7, no versículo 16, aconteceu, olha só, está escrito: aconteceu conforme o homem de Deus disse ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E olha o que aconteceu com o oficial. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Alguém me fez pensar algo, pastor Caí, que muitas das vezes, consciente e inconscientemente, a gente faz. Eu não vou ser hipócrita, todos nós fazemos duvidar a palavra do homem. Chega um homem de Deus que nunca te conhece ou te conhece e te dá uma palavra sobre algo que você está passando, que ele pode conhecer ou não, e ele te dá uma mensagem: creia até amanhã que Deus entra com a solução. Quando nós deixamos essa palavra entrar dentro do nosso coração, como o pastor Caí disse aqui, Deus age e as coisas acontecem conforme o propósito e a vontade de Deus. Mas quando nós não ouvimos, acontece como aconteceu com o oficial: nós morremos. A palavra de quinta-feira do Sandro me impactou quando ele falou de morte. Ele quis falar da morte espiritual. E quantos de nós podemos estar à beira dessa morte espiritual por não confiar em Deus, por não ter fé em Deus, por não acreditar nas promessas que as Escrituras nos falam há muito tempo que Deus vai fazer na vida daquele que crê? O que nós estamos fazendo realmente com as nossas vidas de cristão? Estamos crendo em Deus? Estamos acreditando nas suas promessas? Estamos aguardando com paciência o dia que tudo será revelado? Estamos prontos para que, se Jesus entrar naquela porta agora, ele venha, olhe para cada um de nós e nos leve junto com ele? Como está a nossa posição perante a Deus? Rogério, como eu posso saber disso? O pastor Caí falou que se você está passando por luta, glória a Deus. Essa luta está doendo? Glória a Deus. Essa luta está difícil para você vencer? Glória a Deus. Rogério, eu não tenho condição de vencer? Glória a Deus. Por que, Rogério, glória a Deus? Porque se tu não vence, teu Deus vence para você. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. E por que a gente titubia tanto, Rogério? Porque exatamente o que o pastor Caí falou, que nós falamos, a gente quer tudo para ontem.
E o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas das vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer na fé, para que nós possamos realmente nos lançar de corpo, coração e alma nas mãos de Deus. E crer que tudo Ele fará, mas o que Ele fizer pode ser momentaneamente bom e momentaneamente ruim. Não deixe que Deus veja no teu coração a dúvida. Rogério, mas se Deus fizer alguma coisa ruim, história de Jó, a gente prega essa história. No início tudo se perdeu, depois ele ganhou 7 vezes mais. Que você não faça para ganhar 7 vezes mais, mas que você faça para receber o que você precisa, porque Deus te abençoe no que você precisa. Aleluia! Obrigado, Senhor. Deus pode abrir uma porta para qualquer um aqui e fazer com que a vida dele seja tão próspera, tão produtiva, que de repente, pastor, ao invés de vir dar graças a Deus, ele vai cultuar o bendito do dinheiro que ele ganhou. E cadê teu Deus? Ah, Deus me deu isso tudo. E você está indo lá dando graça, você está indo lá repartindo o bem que você recebeu com alguém que está precisando. Se Deus te deu, é para você ter um proveito, mas é para você também fazer com que outras pessoas tenham esse proveito. O povo está muito egoísta, o povo está muito egocêntrico, o povo quer tudo para si, não quer dar nada para os outros. Mas esse exército, Rogério, o que aconteceu com esse exército? No cerco, quando esse exército já estava com cerco, e a palavra de Eliseu foi essa, que haveria comida, da onde vocês pensam que veio essa comida? Da onde que vocês pensam que esse trigo e essa cevada? Na cidade não tinha, comerciante não passava. Quem estava em volta da cidade de Samaria? Era o exército? Sim. Então da onde que veio essa comida toda? Rogério, o único lugar que a gente pode pensar é no exército sim. Mas o exército ia dar comida para o seu inimigo? O que Deus fez? Vocês escutaram que eu disse que lá no início Eliseu abriu os olhos do jovem e mostrou àquele jovem todo o exército que estava em volta da cidade. Sabe o que Deus fez com o exército sírio? Mostrou todo aquele exército que estava em volta das colinas, em torno daquele exército, e eles amedrontados fugiram para Damasco, deixando tudo para trás. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor. Vocês acham que eles iam enfrentar aquele exército poderoso de Deus? Claro que não. Então eles fugiram. Então, Rogério, agora eu estou entendendo. Por isso que Deus deixou aquele exército ali. Porque quando eles fugiram, deixaram todo o alimento. Deus tem um propósito até para aquela pessoa que está hoje sendo como uma inimiga para você. Ela pode te abençoar amanhã. Suporta a dor, suporta a injustiça, suporta a humilhação, suporta. Por que, Rogério? Porque Deus está no controle, Deus está contigo. Deus vai usar o inimigo para te dar a provisão. Rogério, mas é muito difícil. Quem falou que é fácil? Mas se nós temos um manual, se nós temos algo que nos ensina, algo que nos relata o que aconteceu com o povo, por que nós não podemos acreditar e devemos acreditar que aquilo vai acontecer conosco também? Lutas, irmãos. Quem não estiver aqui é um felizardo, mas eu creio que todos nós temos. Dúvidas, pastor? Também não vou ser hipócrita. Todos nós temos, todos nós. Não posso falar por ele. Presbítero de você, todos temos. Agora temos que ter uma certeza. E é isso que difere quem crê de quem não crê. E a certeza é: maior que seja tudo, maior que seja tudo. No final, a vitória é tua, porque
Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Deus está conosco. Meu Pai, meu Rei, meu Deus, o Senhor, se tiver mais alguma coisa, eu falo, mas até aqui Deus me deu. Eu não quero prolongar porque nós estamos na Santa Ceia. Mas creia nessa palavra. Não olhe para o teu desafio, para o teu inimigo, com dúvida, mas com fé. Não olhe aquilo como um desafio a ser superado. Olhe como uma oportunidade que Deus está dando. Para quê? Para você levar a palavra dele para aquela pessoa, ou até numa última análise, como aqui, aquela pessoa vai trazer a bênção na tua mão. Rogério, meu inimigo. Não. A vontade de Deus que vai prevalecer. Seja ele teu inimigo ou não. Deixa tudo na mão de Deus. Quando a gente fala deixa tudo, é tudo mesmo. E o mais interessante, o Nelson falou, no final do mês vai chegando, né, pastor? E a gente já falou, eu estudando aqui, do maná. Deus vai te dar um maná de graça. Pastor. Então, agradeço a minha rica oportunidade e as palmas sempre salvam. Aleluia, palavra abençoada que buscou ficar os olhos dessa mensagem, vai ser identificado, crendo mais no poder do nosso Deus. Vamos nos assentar à mesa, vamos participar dos atos de Deus 11. Hoje a nossa ceia está um pouco diferente, mas nós já vamos dar instruções. Então, Senhor nosso Deus, neste momento, meu Pai, nos assentamos, meu Pai, na mesa do Senhor para participarmos, meu Pai, da ceia, para que nós possamos, meu Pai, ser renovados, ser alcançados, meu Pai. Então, nesse momento, meu Pai, nós entendemos, Senhor, que a ceia, o que ela significa e o que ela é para nós. Então, meu Pai, discernindo, meu Pai, o nosso próprio corpo, nós nos assentamos na Tua mesa, meu Pai, diante de Ti, para recebermos do Senhor Jesus aquilo que nos renova e nos dá vida, que perdoa os nossos pecados. Eu te peço, Pai, que seja com cada um aqui, cada pessoa que participando, Pai querido, cada pessoa, Pai, que não participará, Senhor, que seja tocada também da mesma forma, que a mesma, Pai, também possa ter eficácia sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entendeu. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Vocês façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que comerem e beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para
comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for e aqui está o pão, o suco. A partir do momento que nós orarmos, é simbolizado o sangue do corpo do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Neste momento agora, Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, a Ti, Senhor, esse suco e esse pão, feito pela mão do homem, mas a partir de agora, que Teu Espírito Santo sopra sobre ele agora, e seja, meu Pai, consagrado, apresentado a Ti, que todos aqueles que comerem e participarem sejam renovados esta noite, que seja um novo, Pai querido, para cada um de nós. Pai querido, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, para que nós possamos participar agora, meu Pai, daquilo que nos renova, no nome do Senhor Jesus Cristo. Está um pouco diferente agora, né? Irmãos, esse projeto vocês já devem saber. Primeiro tem uma tampinha, levanta-se essa tampinha. E o de baixo é rosqueado. Para a gente rosquear. Cuidado que sai facilmente. O que a gente comprou para melhorarmos e ter mais praticidade. Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo partiu o pão, deu graças, também partimos o pão, Senhor, demos graças ao Senhor. Também assim, meu Pai, como Ele pegou o suco, Pai, distribuiu, Senhor, para a renovação, meu Pai, do corpo da igreja. Assim também nós distribuímos. Nós possamos participar, Senhor, depois de ter discernido, meu Pai, o nosso próprio corpo. Nós participamos dignamente na Tua mesa, Pai. Podeis participar. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, pelos nossos pecados não tem autoridade sobre nós para nos impedir, ó Pai, de ser renovados nesta noite. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nós nos assentamos na Sua mesa, meu Pai, porque queremos ser renovados, meu Pai, por Ti. Meu Pai, que o Teu sangue, meu Pai, que escorre dentro de nós, possa, meu Pai, limpar toda a enfermidade. Que os nossos pecados sejam perdoados nesta noite. Que as nossas limitações sejam lançadas por terra neste momento.
servo, teu instrumento nas tuas mãos. Nós te agradecemos por este culto, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por cada pessoa, meu Pai, que juntos estamos aqui nesta comunhão. Meu Pai, nós te aguardamos, meu Pai, a tua vida para nos buscar, Senhor. Que quando o Senhor nos buscar, meu Pai, essa igreja seja repleta, meu Pai, de almas para o Senhor. Para isso, meu Pai, nós nos colocamos, meu Pai, diante de Ti como instrumento, Senhor. Como o irmão Roberto disse aqui, Senhor, para buscar e resgatar aqueles que estão perdidos lá fora. Então, meu Pai, nesta noite, meu Pai, capacita-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, nos conduz, nos leva, Senhor, para trazer mais e mais pessoas, a fim de que Cristo, quando vier buscar a Tua igreja, Ele arraste uma multidão que estava preparada. Então, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos este culto. Que o Senhor possa conduzir, meu Pai, cada pessoa para o seu lar, Senhor, da mesma forma que o Senhor trouxe, na tua paz, na tua segurança, seja com eles, Pai, seja com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um saia daqui, meu Pai, transformados, renovados, levando, meu Pai, a tua bênção e a tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém tem algo a dizer para a igreja? Não? Então estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. as doces consolações do Espírito Assim seja. já são sobre a nossa vida. E nós que cremos, agradecemos ao nosso